Olá, boa noite. Eu sou Cineia Rodrigues, sou do Rio Grande do Norte, seridoense, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais e secretária da Rede Ibero-Americana de Valorização e Gestão dos Cemitérios Patrimoniais. É com muita satisfação que eu estou aqui para participar desse tão bonito projeto que a BEC está lançando, que está em andamento, que é o projeto do canal do YouTube, intitulado Minha Pesquisa, Minha Trajetória. Então, eu estou aqui para falar um pouco sobre essa minha trajetória de pesquisa e, especialmente, discutir com vocês como isso se construiu na minha vida e como todo esse processo acadêmico ele vem se delineando ao longo todos esses anos de estudo. Então, para começar, nós vamos discutir um pouco sobre por que a morte e os cemitérios como tema e como ocorreu esse encontro no início da minha pesquisa. Então, acontece o seguinte: eu comecei a universidade em 1998, como para curso de História na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu acredito, inclusive, que os colegas que já tiveram contato com a minha pesquisa de doutorado, né, já devem ter observado que todo esse processo que diz respeito a um contato com esse mundo, com essa pesquisa sobre morte, rituais de morte e cemitério, ela diz respeito a uma experiência bem particular, que é uma experiência pessoal no tocante a uma perda na minha vida, que foi a perda do meu avô paterno. Então, o meu avô paterno, o senhor Antônio Enéas Fernandes, ele era a pessoa com quem eu mais me identificava no sentido do sentir amor pelas pessoas. Então, dentro dessa perspectiva, de todo esse conhecimento, de todo esse afago que eu tinha com ele, né, toda essa proximidade, e um determinado momento da minha pré-adolescência, um momento da minha vida, o meu avô falece. E aí, eu não compreendia muito essa questão da perda, era a minha primeira perda. E aí, nesse momento, eu me vi em uma situação um pouco de angústia, de não compreensão desse fato na minha vida. E todo esse processo foi muito mais importante no sentido de que eu vivenciei bastante a preparação dos rituais fúnebres em torno da morte do meu avô. Então, nesse momento, nós tivemos aquela questão que diz respeito a como o sertanejo faz, e como o seridoense tinha muito essa prática, a ideia de você colher flores, a ideia de você ajudar na preparação, mesmo que indiretamente, do corpo, e mesmo que eu fosse criança, isso foi uma realidade na minha vida, até porque a minha avó e as minhas tias foram quem cuidaram desse momento. Então, eu me vi, por exemplo, catando flores para colocar no caixão do meu avô. Mas o mais interessante disso tudo era a questão relativa a como aquilo tudo estava se processando na minha vida, que eu não, naquele momento, não estava compreendendo a dimensão daquela perda, né? Então, nesse momento, eu comecei a fortalecer os meus contatos com a questão relativa à cultura mortuária. É importante relatar também nesse momento que o sertanejo ele tinha muito esses costumes e eu tive muitos contatos com essa questão da preparação para velórios e porque na minha família tinha pessoas que faziam esses cuidados. Então, a morte do meu avô, mesmo talvez naquele momento inconsciente, ela fez esse despontar para esse meu desejo de buscar a compreensão sobre esse fato da morte, certo? Então, dentro dessa pesquisa, desse processo, inclusive, que eu relato muito bem no início da minha tese, eu comecei a pensar essa questão da morte, o ritual de mortes e as pesquisas com o cemitério. Mas foi aí que eu entrei na universidade, em 1998, e nesse momento eu entrei em contato com um manancial de manuscritos oitocentistas
através do Laboratório de Documentação Histórica da UFRN, o Labordoc, e nesse momento eu tive a certeza de que eu ia ser essa pesquisadora que iria cuidar desse tema. Eu comecei a entrar em contato com testamentos, assentos paroquiais, livros de alma e uma série de outros documentos manuscritos que cada vez mais reforçava aquela percepção de que eu deveria me entregar a esse estudo. Né? Então, foi um momento de muito especial, porque eu tive esse contato com documentação que me proporcionou a ideia de discutir melhor esse tema e compreender melhor tudo aquilo que eu já vinha, talvez inconscientemente, buscando compreender dentro das pesquisas relativas à morte e os rituais mortuários. Quem são ou quais são as maiores referências para a formação da temática? Bom, nesse momento eu passo para vocês uma questão importante que diz respeito não só à minha formação enquanto pesquisadora que cuida desse tema de morte, rituais de morte e cemitérios, mas também como pesquisadora. Então, é muito comum pesquisadores que iniciam suas investigações nesse tema ter contato com autores como João José Reis, como o Michel Vauvel, o Felipe Arrier, e também na minha trajetória não foi diferente. Eu lembro que tive contato com os primeiros textos, inclusive do João José Reis, no texto História da Vida Privada, naquela coletânea, e depois também no livro A Morte é uma Festa. Porém, a gente sabe que esses são pessoas, são obras que você entra em contato e que eles têm, com certeza, uma importância fundamental na nossa vida. Mas existem outras pessoas, né, cujo calor, cuja a essência humana me permitiu crescer muito mais enquanto pesquisadora, enquanto pessoa, enquanto profissional da área da investigação científica. E a essas pessoas, com certeza, eu tenho uma gratidão imensa e gostaria de pontuá-las. Logo quando a gente iniciou, nos primeiros semestres da faculdade de História, eu conheci o professor José Bertolini. Ele foi, sem dúvida, um professor fundamental na minha vida e na minha vida acadêmica, porque ele construiu comigo um desejo de pesquisa. Esse desejo de pesquisa hoje que permeia todo o meu ser foi construído inicialmente por esse professor, o professor José Bertolini, que hoje é professor da Universidade Estadual aqui no Rio Grande do Norte. A professora Dorinha Medeiros, do SERES, também é uma professora que contribuiu muito para a minha formação. Não foi minha professora em sala de aula, mas é uma mestra até hoje. E eu também não poderia deixar de pontuar nesse momento a importância do professor Buiratã Kennedy Macedo. O professor Buiratã Kennedy Macedo, que foi meu professor e orientador na graduação, foi um professor essencial na minha formação acadêmica. É um pesquisador que tem uma vasta investigação sobre o seridó, sobre as questões relativas àquele lugar, à sua formação, e não poderia também deixar de mostrar a importância da obra dele para a minha vida pessoal e para a minha vida intelectual. Então, o professor Buiratã Kennedy Macedo, que à época que eu iniciei os trabalhos e que eu iniciei minha vida acadêmica, era diretor do Laboratório de Documentação Histórica da UFRN. Então, naquele momento, como monitora dele, de História do Rio Grande do Norte e outras disciplinas, e como aluna do Departamento do Laboratório de Documentação Histórica, eu comecei a ter contato mais profundo com essa questão da pesquisa, e ele era um pesquisador, e ele é um pesquisador, inclusive, muito rígido, mas com uma vontade de ensinar, com uma vontade de passar aquilo que ele sabia e que ele conhecia para nós, enquanto alunos, e era aqueles que ele mostrava para a gente como que a gente poderia descobrir aquilo. Então, foi fascinante a ideia de pensar junto com ele e junto com toda a equipe do Labordoc. E, claro, que nesse momento também destaco a importância
do professor Helder Alexandre de Medeiros, um colega que, à época, era também colega de faculdade, que hoje é professor da UFRN, que também, até hoje, acompanha comigo minhas pesquisas e que foi, com certeza, uma pessoa importante nesse sentido. Só para pontuar, o Laboratório de Documentação Histórica, o Labordoc da UFRN, é um lugar de pesquisa fundamental para a vida da UFRN, para a vida das pessoas no Seridó. Então, lá nós temos um manancial enorme de documentos, inclusive vários documentos manuscritos do século XVIII, XIX, e foi lá que eu comecei a pensar, de fato, essa ideia da morte, dos rituais de morte cemitérios, através dos testamentos e desejos paroquiais de óbitos. Mas não tem como também sair dessa pergunta, falando sobre as referências, sobre o tema na minha vida, também não poderia deixar de falar na professora Maria Elísia Postes, que foi a minha orientadora do doutorado, né, que é essa eterna mestra, essa pessoa com quem eu dialogo sempre sobre o tema. Então, ela também é fundamental nesse processo. E aí, existem outros professores que, nesse momento, eu gostaria de destacar, que foi o professor Raimundo Arraes, na UFRN, o professor Iranilson Buriti, e o professor Alípio de Souza Filho, que foi meu orientador durante o mestrado. Foram professores com quem eu dialoguei muito sobre minha pesquisa, que olharam meus rascunhos, que deram muito bons feedbacks. Então, nesse sentido, eu observo como pessoas fundamentais para essa construção da minha vida acadêmica. Qual a importância dos estudos sobre a morte, cemitérios e para a compreensão da sociedade e das culturas humanas? Essa é uma questão bastante interessante. Se todos nós pesquisadores do tema, que já lemos grandes estudiosos sobre a temática, nós vamos ser unânimes em dizer, à luz do que eles informam, que se você quer conhecer uma sociedade, que você vá ao cemitério. Então, o cemitério, na verdade, ele reflete a sociedade. Ele diz da sociedade. Ele diz de uma estratificação social. Ele mostra como a sociedade se organiza. Então, é de fundamental importância o estudo da morte, dos cemitérios, para compreender como a sociedade se organiza. Para compreender como as culturas se organizam. E mais importante disso tudo é que nós não estamos tratando necessariamente de morte. É que nós estamos falando de vida, de como as pessoas se organizam, de como nós encaramos a vida e como nos preparamos para a morte, ou como desfrutamos dessa organização social de vida. Então, os cemitérios têm, sim, essa fundamental importância na compreensão da cultura, da vida social, porque, como já mencionei, é de fato aquela ideia de que o cemitério reflete a sociedade e mostra como ela se organiza. Qual a importância da ABEC em sua caminhada e para os estudos funerários no Brasil? A Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, a ABEC, ela, com certeza, desponta como essa importante associação que não reúne simplesmente pesquisadores sobre o tema, que não reúne simplesmente estudiosos sobre a morte, mas é esse lugar, é o lugar de troca, é o lugar de você apropriar-se desse conteúdo. Nós temos na ABEC pesquisadores de vários estados, dos mais longínquos lugares brasileiros, né? Inclusive pessoas que pesquisam outros lugares, outras culturas. Então, nesse sentido, a ABEC se mostra como essa importante associação, esse importante lugar, né? Esse importante lugar de pesquisa, de troca, de investigação científica, de todo um processo que diz respeito a uma temática que cada dia cresce sua difusão no meio acadêmico. Então, a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, a ABEC, a nome da ABEC, ela é, sem dúvida, uma associação fundamental. Então, alguma história de cemitério preferida? Bom, como eu falei no início, eu sou seridoense, e o Seridó tem muitas histórias, e os cemitérios seridoenses são carregados dessas histórias, são personagens maravilhosos. E eu tenho uma história singela, que eu gostaria de compartilhar com vocês, acerca de um momento da minha vida de pesquisa nos cemitérios
seridoenses. Certa vez eu estava fazendo uma pesquisa com os coveiros dos cemitérios. E então eu fui a um cemitério da cidade de Parelhas, por coincidência, minha cidade mãe. E aí eu estava lá conversando e perguntei ao coveiro se ele gostaria de bater um papo comigo. Eu estava fazendo um trabalho, expliquei para ele quem eu era, dei todas as minhas filiações institucionais e perguntei para ele se me daria uma entrevista. Ele falou, sim, com certeza, vou falar aqui. Então a gente sentou lá em meio aos túmulos, né? Conversando e começamos a conversar. E aí eu pedi a ele para que ele me dissesse se existia, eu fiz essa pergunta para ele, existe alguma história de cemitério que você gostaria de contar para mim? E ele começou a me contar a seguinte história. Olha, moça, certa vez eu estava aqui no cemitério e era um pouco mais assim, das 4h30, 5 horas, o sol já começava a baixar. E então, nesse momento, eu comecei a olhar um pouco mais ali para o fundo, porque tinha alguma coisa que eu tinha esquecido lá e eu gostaria de pegar. E aí, eu vi uma pessoa limpando o mato, e aquela pessoa vazia assim, com a enxada. E eu fiquei pensando, mas não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. Eu fechei a porta, só estava eu e o outro coveiro já foi embora. E eu fiquei falando, sim, conte mais. Pode falar, que interessante. E ele começou a contar, né? E ele começou a contar que ele estava vendo aquela pessoa lá, né? Então, aquela pessoa lá no fundo do cemitério, onde ele precisava voltar para buscar alguma coisa, né? Que ele tinha esquecido. E aí depois ele observa e ele diz, não, eu vou lá. Não tem condições, não tem ninguém ali, mas eu vou lá. E aí ele vai lá. E quando ele chega lá, ele percebe que aquilo era um pouco do finalzinho do sol que estava dando, que pegou uma cruz com umas fitas voando, e essa fita, na mente dele, com aquela recha da cruz, transformara-se numa pessoa com uma enxada, né, fazendo lá um movimento de limpeza. E foi uma história bem interessante que eu me recordo até hoje, que ele conta essa história como, olha só, como eu estava com medo, eu vivi a minha vida inteira, desde quando eu era criança que eu moro em cemitério, que eu moro por aqui, que eu faço todas essas experiências com cemitério. E aí eu fui ter medo, mas quando eu cheguei lá, moça, era simplesmente uma fita e a recha do sol na cruz. Então essa foi uma história que eu guardo com muito carinho lá dos coveiros da cidade de Parelhas. Então, para finalizar, qual o seu cemitério preferido? Antes de responder essa pergunta, eu vou informar que eu sou muito apaixonada pelos cemitérios que fizeram parte da minha pesquisa. E, na realidade, sempre que eu volto ao Seridó, eu faço um tour por eles para verificar como é que estão os cuidados e como eles estão. Né? Inclusive dialogando, quando possível, com a municipalidade ou com as pessoas que organizam aquele espaço. Eu pesquisei na minha tese de doutorado 4 cemitérios seridoenses, que são, na verdade, da época da fundação regional do Seridó, que foi da época da freguesia da gloriosa Santa Ana do Seridó. E são 4 lugares geográficos. O que hoje é a cidade de Carnaúba dos Dantas, o que hoje é a cidade de Caicó, o que hoje é a cidade de Currais Novos e o que hoje é a cidade de Acari. Então, lá tinha o cemitério da Carnaúba, o cemitério dos Currais Novos, os cemitérios na cidade de Caicó, eles só vão se institucionalizar um pouco mais tarde, mas na minha pesquisa de doutorado, eu trago alguns indícios dos cemitérios iniciais. E o cemitério do Acari. Hoje são cemitérios singelos, cemitérios populares, que eles têm uma narrativa própria, eles respondem aquilo sobre sua própria existência, né, sua própria vida, mas são cemitérios extremamente que me trazem um prazer em fazer isso, em pesquisa neles, em função de que eles têm sua própria história.
E aí eu não poderia dizer necessariamente que tem um preferido. Se eu pensar, por exemplo, na ideia geográfica, eu diria o cemitério de Carnaúba dos Dantas é um cemitério super bonito. A última vez que eu estive lá, estava um cemitério super, com bastante ornamentos, flores naturais. E, então, é um cemitério que eu gosto de ir lá dar uma olhada. Mas também na minha pesquisa, eu investiguei e pontuei alguns cemitérios rurais. E esses cemitérios rurais, eles têm uma questão bem peculiar e bem especial. São cemitérios do tempos pandêmicos, são cemitérios que não são institucionalizados, que estão mais na oralidade, e alguns deles estão, de fato, quase sem cuidados, porém também existem aqueles que estão, inclusive, sendo pesquisados por outras pessoas e que estão entrando no rol do circuito turístico da região. Então, assim, os cemitérios são lindos, são maravilhosos, precisam de cuidados, mas eles dizem da sua própria história e eles são a sua própria história. Então, dizem de um povo, de um lugar. Então, assim, eu não diria um preferido, eu diria que todos fazem parte de um momento específico e especial da minha vida de pesquisa e que eu gosto de pensar que fizeram parte de um momento especial bom, é isso. Eles estão lá e sempre que eu visito o Seridó, dou uma passada para verificar e tentar contribuir da melhor forma possível para que eles continuem em bom estado de conservação. Ok, eu agradeço muito a Beck por esse momento, um momento bem especial de estar contando um pouco da minha trajetória acadêmica e não poderia deixar de participar desse projeto do canal, né? Minha pesquisa, minha trajetória, para dizer um pouco sobre como me sinto como pesquisadora desse tema e como isso se constituiu na minha vida. Então, agradeço muito ao Beck, agradeço toda a equipe que está organizando esse projeto e estamos aí para as próximas discussões.